Olá pessoal A Escuridão do Mundo, Racismo. Pois é pessoal, nós paramos aquele dia no rei do Egito, sob a escravidão dos israelitas, como que estavam sendo escravos. Então hoje nós vamos dar uma continuação nesse ato, e hoje vocês vão começar a entender da onde que veio esse tal de raça superior. Por que que a raça se acha superior? Por que que elas querem ser superiores? Elas querem ser superiores quando elas estão com o poder. Poder aquisitivo e poder político. Então aqui no meu canal aqui a gente vai falar também de política, pessoal, que eu não tenho falado muito de política, mas vai entrar política também um pouco no canal. O primeiro vídeo que eu gravei eu só falei de geopolítica, história, essas coisas, mas não falei de política. Beleza. Então pessoal, o que aconteceu? Politicamente, o rei de Faraó já não lembrava dos passados, não tinha ligação com José e nem aquela outra geração, já tinha se passado há muitos anos. Então esse rei perdeu a humildade também, e ele também não tinha conhecimento do Altíssimo, pelo que dá a entender aqui na Bíblia, certo? Então quando por esse meio termo, um rapaz chamado Moisés, que se tornou príncipe do Egito, só que ele era hebreu, e todo mundo já sabe a história, que ele foi no cestinho e tal, e a princesa do Egito criou ele, e ele se virou príncipe. Aí na Bíblia os religiosos falam que era um plano de Deus, mas aqui não fala totalmente. Então o que acontece? Moisés cresceu e no futuro Moisés descobriu que ele era hebreu, certo? Quando Moisés descobriu que ele era hebreu, ele ficou numa revolta muito grande, porque eles viam quanto o povo dele era maltratado, e ele como príncipe não poderia fazer nada, absolutamente nada. Já havia uma política ali, mas uma política muito grande. O faraó dava sempre a sua palavra final. O que eu quero dizer para vocês hoje aqui? Hoje vocês vão aprender um pouco de preconceito constitucional, racismo constitucional. O que significa isso que eu quis dizer para você aqui agora? Moisés, mesmo sendo príncipe, Moisés não poderia fazer nada, porque o poder estava na mão do faraó, certo? E o faraó, que já tinha esquecido os tempos de José e tem tudinho, ele se sentia uma raça superior aos hebreus. É o que acontece hoje. Os brancos têm o poder mundialmente, têm o poder aquisitivo e têm o poder político, e eles se acham a raça superior. Então quer dizer, mesmo que o negro tenha um cargo institucional, que ele possa ser um juiz, um desembargador, mas ele sempre é subordinado a alguém. Então quer dizer, sempre se ele sair um pouquinho da rédea, ele já é punido, porque ele é sempre subordinado, ele nunca é o superior total, sempre tem um superior acima dele, tanto aqui no Brasil, tanto nos Estados Unidos, tanto na Europa no geral, tanto no Equador, tanto na Colômbia, qualquer um desses países ainda está dessa forma. Tirando a África do Sul, porque a África do Sul, os negros hoje têm totalmente o controle do poder aquisitivo e o poder político. Então a África ela deu uma certa mudada, mas só que como a África foi muito explorada pelos brancos, então a África é uma pobreza enorme. Ela é uma pobreza enorme porque ela foi explorada. Na verdade ela foi roubada. Então os brancos roubaram praticamente muito lá na África do Sul, na África no geral. Eles foram roubados, eles foram enganados. O pessoal não tinha muito conhecimento evoluído e foram enganados de uma certa maneira normal. Não vou entrar muito nesse detalhe aqui da África, mas a África hoje tem os seus comandantes que são negros. E o país mais evoluído do continente africano é a África do Sul, que dá pra gente ver. A África do Sul tem Marrocos, tem o Egito, tudo continente africano. As pessoas talvez não sabem. Naquela época, o Egito era a maior potência do mundo e ele é do continente africano, certo? Então os hebreus tinham muito contato com o pessoal africano.
Mas lá na frente vocês vão entender mais, certo? Mas aqui eu estou falando um pouco para vocês de geopolítica, para que vocês entendam de geopolítica e política, para que vocês entendam todo o contexto. Mesmo a África do Sul, antes dela ganhar a sua dependência com Nelson Mandela ali, o poder aquisitivo estava na mão dos brancos e o poder político também na mão dos brancos. Mesmo que a minoria era branco, uns 5% ou 10% da população, mas mesmo assim eles tinham o controle de tudo. Por que a África foi liberta mais rápido? A África do Sul foi liberta mais rápido? Porque lá tinha muitos negros, então lá tinha um apartheid que muitas das pessoas não entendem. Então, quer dizer, tinha algumas lideranças negras e os negros já estudavam, então os negros tinham algum conhecimento. Nelson Mandela, que muita gente não sabe, ele era formado em direito, então ele era advogado. Então o que acontece? Os negros, e ele era um príncipe, ele veio já de uma tribo que ele era príncipe. Então lá na África do Sul, mesmo o controle geral do país era branco, mas já tinha umas certas lideranças negras, uns certos poderes negros. Por esse motivo a luta deles foi grande, por esse motivo eles conseguiram mudar a situação, mas não foi uma coisa muito fácil. Tudo é muito difícil. Para eles saírem do poderes do branco, foi uma batalha enorme, foi muita morte. As pessoas têm que estudar mais assim, para as pessoas entenderem. Foi muita morte, foi muita guerra para que conseguisse sair dessa situação. Mas aí voltando aqui agora para o Brasil, continente sul-americano, e voltando também aqui ao contexto bíblico. Então Faraó se sentia uma nação superior à dos hebreus. Então o que aconteceu? Eles colocaram mais cargo de serviço. Quando Moisés se revoltou, que viu que a sua raça era escravizada, praticamente trabalhava igual louco e ele não poderia fazer nada, não tinha os mesmos direitos, igual hoje os negros não têm os mesmos direitos no Brasil, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, no Equador, na Colômbia, não tem os mesmos direitos. Então ele se revoltou, e naquilo que ele se revoltou, ele matou um guarda egípcio que estava maltratando um israelita. E ali ele teve que fugir do país, mesmo ele sendo príncipe, só para vocês terem uma noção, porque o decreto do rei Faraó foi um decreto de morte para Moisés, que era o príncipe, porque o Faraó sabia que ele era hebreu, certo? Que ele era israelita. Então, mesmo ele sendo príncipe, ele não tinha poder, certo? Porque ele era subordinado ao Faraó, então não tinha como ele fazer nada. Então, o que acontece hoje aqui no Brasil? Todos negros, tem negro delegado aqui hoje, tem negro polícia militar hoje, tenente, tem até coronel, tem negro hoje já desembargador, tem negro hoje juiz, mas todos são subordinados, tem uma regra lá, e todos eles ainda não é a autoridade máxima, certo? A autoridade máxima geralmente é os políticos e os empresários que estão ali por trás ali. Os empresários que estão por trás têm um poder enorme, você não tem a noção. E os políticos são a regra majoritária. E do judiciário é o Supremo. É o Supremo, certo? Que são os majoritários da Constituição brasileira. E no Supremo você não vê o negro, você não vê a negra, você não vê ninguém ali no Supremo. E na política brasileira também você não vê os negros com esse poderio. Os negros ainda estão muito atrasados, tá lá atrás, pessoal. Então, quando os negros tiver, porque eu quero entrar num detalhe muito grande, que não quero esticar muito esse vídeo para você entender, mas quando o negro tiver preconceito do próprio negro, as coisas não vão andar. Mas eu vou deixar isso para outro vídeo, certo? Então aí surgiu o fator da superioridade. Quando a raça ela teme algum medo da outra raça, que é tedinho, elas têm que impor como superior, entre aspas, superior, para e rebaixar as outras raças, como eles é inferior, certo? Então acontecia isso lá no Egito na época, e acontece isso aqui no Brasil. Os pessoal que se sente ameaçado, os brancos que se sentem ameaçados, pessoal, não é os brancos que não se sentem ameaçados, os brancos que não se sentem ameaçados, que se sentem uma nação só, eles não vê esses contextos, mas os brancos que se sentem ameaçados, eles
se impõem como se fosse uma raça superior. E aí o que acontece? Eles se põem como uma raça superior, eles querem rebaixar os negros e querem descer o negro a um degrau mais baixo. Então o que acontece aqui no Brasil? O negro sempre está um degrau mais baixo. Por mais que ele seja um juiz, ele é subordinado ao TJ. Por mais que ele seja um desembargador, ele é subordinado ao Supremo. Então, quer dizer, nunca tem o poderio. Por mais que o negro é um deputado, mas tem 1000 deputados ali, no dizer da palavra, claro que não é 1000 deputados todos, mas 1000 acima dele e o partido comandando. Ele é um senador, mas tem os outros comandando. Entendeu? Ele nunca é um presidente do Senado. Ele nunca é um presidente na Câmara. Ele nunca é um presidente aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil é pior ainda, o racismo ainda é pior, ainda é maior do que é nos Estados Unidos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês não compreenderam o primeiro vídeo, vê o vídeo novamente, certo? E dá mais uma pensada, mais um estudado que vocês vão compreender o que eu quero passar para vocês, certo? E aí, pessoal, inscreva nesse canal, aperta o sininho, dá o seu like. O like é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, para que vocês recebam mais vídeos meus, para que vocês possam entender mais. Certo, pessoal? Então, um abraço e até a próxima.